Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira, 1º de maio de 2025. Estamos aí num feriado nacional, Dia do Trabalho, né? E quando eu olho para a Bíblia, né, eu pensando, aqui no capítulo 2, quando o Senhor cria as coisas, cria todas as coisas. Aqui, quando ele cria o homem, é interessante a gente ler aqui no versículo 8 do capítulo 2, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que havia criado. E no versículo 15 do mesmo capítulo diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Olha que interessante, né? Desde o princípio, né, desde a criação, Deus já tinha designado aqui, né, um trabalho para o homem. Né? Hoje é o dia do trabalho, né? Muitos reclamam, amaldiçoa quem criou o trabalho, mas foi Deus. A gente vê aqui na Bíblia, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. O que é cultivar? Plantar, cuidar, né? E tomar conta dele. Então Deus já designou tarefa, né? Que já desde o princípio, né? E tem muitos que não gostam, né? Acha ruim de trabalhar, mas o trabalho, né, ele dignifica o homem, né? O homem é o provedor da casa. E Deus, né, tem nos dado graça, saúde, e todos nós precisamos de trabalhar. A Bíblia condena a preguiça. Paulo até pega pesar, fala, aquele que não quer trabalhar também não coma. Olha como é que Paulo, a Bíblia ensina isso. Em Provérbios também, a Bíblia fala que para o preguiçoso viver com a formiga, né? Porque a gente vê que a formiga trabalha, né? No verão ela junta ali, para que no inverno ela tenha ali o alimento necessário. Então, a gente vê que a Bíblia, Deus, pôs desde o princípio. Não é por causa da queda, não. Muitos falam, é por causa do homem pecou, ficou mais difícil de produzir. Agora a terra, a partir da queda, começou a produzir espinhos, cardo. A terra já não dá mais a planta na sua eficiência. Perdeu ali as plantas, né, os frutos, já perderam a qualidade por causa do pecado. Atingiu até isso. Mas não é o caso que nós estamos falando hoje por causa do dia do trabalho. O trabalho dignifica o homem, né? A mulher, né? Hoje, nesse mundo tão corrido, capitalista que nós vivemos, muitas mulheres trabalham para fora, né? Ajuda o marido, trabalha em empresa, trabalha em banco e assim vai, né? Agora, o trabalho de casa é um trabalho muito honroso, né? Quando às vezes eu estou cuidando da casa por uns dias, quando a Débora sai, é impressionante que o trabalho de casa não acaba. É verdade, irmãs? Não acaba, né? É uma coisa para lavar, é uma coisa para limpar. Irmãos, não acaba, né? E tem muitos ainda que falam que essa mulher trabalha nada, só toma conta de casa. É de rir, né, irmãs? Não é fácil, não. Não cabe o serviço de casa, porque se você trabalha, o homem trabalha numa empresa, ou a mulher também, você cumpre ali o seu horário ali e tal, acabou, vai embora. Agora em casa, irmãos, nossa, surge uma vazia, você acaba de lavar tudo, de repente já tá sujo, você tem que lavar o banheiro, e assim vai. E o trabalho da mulher não é fácil não, cuidar de casa, a gente homem tem uma dificuldade, né? A mulher é de Deus mesmo, né? Mulher, na criação de filhos também, o homem tem uma dificuldade. A mulher faz a criança parar de chorar, ela interte a criança. A mulher é uma benção, né? Ela cuida da panela no mesmo tempo e cuida do filho, cuida da criança. É uma benção a mulher, né? O homem já não tem. For o homem fazer duas coisas, já embaraça tudo, não faz nenhum. O homem não tem esse dom que a mulher tem. E eu, né, quero parabenizar todas as mulheres que trabalham no lar. Você que talvez trabalha, cuida do seu lar, cuida do seu esposo, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida dos animais. Nossa, parabéns, mulheres, né?
Eu vejo que é um trabalho árduo, difícil, que não tem fim, não é verdade? E o homem também, parabéns a nós homens, trabalhadores, né? E sempre aprendendo pela palavra de Deus que o trabalho dignifica o homem. Deus não gosta de homem preguiçoso, viu? Deus nem chama pessoa preguiçosa. Você já viu que quando Deus chamou alguém aqui para a obra, para o ministério, estava todo desocupado? Olha, Davi foi ser, né, ungido a rei, os irmãos dele estavam tudo em casa. Não sei porquê, mas estava tudo em casa. E Davi estava lá no campo, né, apacentando as ovelhas do pai dele, estava trabalhando, foi tirado lá ungido a rei e voltou, continuou cuidando das ovelhas. Então a gente vê que até mesmo o rei Saul, antes de Davi, quando Deus chamou ele ali, indicou ele, foi o povo que pediu, mas Deus indicou a pessoa, a gente vê que ele estava ocupado também, nem queria, tentou fugir, tal. Ele, infelizmente, ele falhou como rei. Mas ele também estava trabalhando, ocupado, procurando jumentas do pai dele, quando foi ali ungido, quando foi ali avisado pelo profeta Samuel. Então a gente vê, irmãos, que Deus, né? E Deus trabalhou. E Deus trabalha. O próprio Jesus fala que Deus trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Então você vê que ele trabalhou. No sétimo dia ele descansou. Então Deus trabalha. Deus não é mágico. Deus não tem uma varinha de condão e bate a varinha e acontece. Não, ele trabalha. Ele tem todo o poder, ele é o todo-poderoso, mas ele é um Deus que trabalha e fez o homem para trabalhar também. Então, nós não temos o que reclamar. O duro quando não tem saúde. Mas se temos saúde, olha só, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Designou tarefa para o homem não ficar ocioso. E assim mesmo ainda foi enganado pela serpente que enganou a mulher, e a mulher também enganou, falou com o homem acabou caindo aqui no engano da serpente. Mas o homem não estava ocioso sem fazer nada, tinha muito o que fazer, porque Deus colocou o homem ali no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Deus, né? É Deus que nos... Pode ver que na obra de Deus também a gente trabalha, né? Muitos pensam, não, pastor não trabalha. Meu irmão, se for uma congregação grande, irmãos, fala isso não. Pastor não tem hora para dormir. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas, não tem hora para dormir. Ele vai no velório, ele vai na visita, ele visita os enfermos, ele liga para o irmão, liga para o outro, resolve os problemas internos da igreja. Irmão, não tem tempo. O verdadeiro pastor que dedica a vida para a igreja, para a obra, a vida das ovelhas, irmãos, é igual mulher, que eu diz em casa, não tem descanso, o pastor também não tem. Porque se ele cuida de uma congregação e de, por exemplo, de uns 500 membros, imagina tanto trabalho, ele tem de visita, é obrigação dele, não é que ele é bom não, é obrigação. Muitos pensam, agora aquele que não é pastor, que não ama as ovelhas, ele não faz nada disso, tá só cuidando dele, só quer o leite, só quer a pele, só quer a carne da ovelha, mas o verdadeiro pastor, irmãos, ele não tem sossego, e é o chamado, por isso tem que ter chamado, é o chamado, se não tiver chamado, ele não consegue cumprir. Pastorado é um chamado, tem que ter chamado, não é só falar, eu quero ser pastor, não. Se não tiver vocação, chamado, ele não consegue. Porque ele vai deixar de viver a vida dele para viver em prol da vida, das ovelhas, não é assim? As ovelhas são dependentes do pastor tanto, a gente olhando para a vida animal e espiritual também, somos comparados como ovelhas. O Senhor Jesus é o verdadeiro pastor, mas ele designou pastor para as ovelhas. E tem homens de Deus, tem homens que se dedicam, irmão. O homem não viaja, ele não passeia quase. É uma vida dedicada às ovelhas, porque ele preocupa, ele cuida. Se ele não cuidar, vem o lobo, vem o diabo e causa problema. Então é trabalho e árduo, viu? Trabalho do verdadeiro pastor é árduo.
Às vezes muitos pensam, não, né, que não faz nada. Você que pensa, o verdadeiro pastor, ele visita, ele ora, ele aconselha, ele vai no velório, ele faz culto fúnebre, ele vai no aniversário, ele está sempre envolvido ali. E quem não gosta de receber a visita do seu pastor? É uma maravilha. Né? Se eu pudesse, eu iria na casa de cada um dos irmãos fazer uma oração, né? Abençoar a casa dos irmãos, a vida dos irmãos, mas nós fazemos por aqui, porque nesse trabalho que fazemos é online, alcança várias partes do Brasil, até fora. Para nós fica difícil, inviável. Mas se eu pudesse, né, quando o irmão está doente, a irmã, a gente queria ir pessoalmente ungir, visitar, orar, né? Esse é o serviço do pastor. Então, meus irmãos, o trabalho, ele dignifica o homem. É tão feio, né? A gente vê pessoas que é preguiçoso, né? Vive escorado nos outros, vive forgando, tem muitos filhos velhos que forgam na mãe. Tem muitos netos que forgam no avô, na avó. Já é velho, já mais de 30 anos, tá aí forgando nos pais. Isso é feio, irmãos. Isso é muito feio. Era o contrário, para os mais jovens, os filhos. Eu sempre aprendi isso, ajudar meu pai e minha mãe. Sempre. Desde os meus 16 anos. Nunca forguei neles. Graças a Deus. Eu não era nem cristão. Mas eu aprendi isso. E eu ajudava, não morava com meu pai. Não era nem cristão, não morava com os meus pais. Mas eu ajudava. Não folgava, eu ajudava. Pegava do meu salário, pegava aluguel, morava de aluguel na cidade, enviava uma parte para eles. E, né, a nossa família sempre foi assim. Então, isso o que é certo é isso. Agora a gente vê nos dias de hoje, gente. O cara tem 30 anos, arruma mulher, ainda leva para dentro de casa para os pais cuidar de filho, de neto, de mulher. Meu Deus, que responsabilidade é essa? A gente tá falando hoje porque é o dia do trabalho e tem muita gente que precisa tomar um puxãozinho de orelha, que não gosta, viu? Quer brigar, que tem pessoas que quer ter inimizade com ele, arrumar um serviço para ele. Tem pessoa que é desse jeito, irmão. Quer arrumar um inimigo? Arruma um serviço para ele, ô fulano. Tem um trabalho ali, você não quer experimentar, você não... Vixe, tem pessoa que briga com você. Mas a Bíblia nos ensina que o próprio Deus trabalhou, irmãos, e no 7º dia descansou. E aqui a gente vê, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, não é para ficar ali olhando para os passarinhos, não, para cultivá-lo e tomar conta dele. Tinha trabalho, por Deus já designou. Você acha que o homem ia ficar lá só, o dia inteiro olhando para Eva? Não, tinha serviço para eles, e assim mesmo, né? Tendo serviço ainda, a serpente enganou eles, né? Então, meus irmãos, o trabalho dignifica o homem, né? Infelizmente, estamos vivendo uma geração aí que não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ajudar os pais, e como eu disse, tem pessoa que não ajuda os pais, né? Tanto mulher como homem, ainda quer casar, irmãos, pelo amor de Deus. Tem pessoa que não trabalha, é dependente dos pais, já tá grande, ainda quer casar. Que mulher é essa que sem juízo que vai casar com um cabra desse, hein? E pior que tem, né? Aí depois sobra pra quem? Sobra pros pais, pro avô, pra avó. Tem que ficar cuidando de neto. O filho vai lá, né, na hora de fazer, aí depois não quer arcar com as consequências, irmão. Isso não é brincadeira, não. Né? Não é brincadeira. Tem uns que os pais, a mãe, o pai tem que ficar pagando pensão, senão vai preso o filho. Eu deixava, sinceramente. Eu deixava passar um aperto. Eu deixava. Para ver se cria vergonha, irmãos. Ajudar de vez em quando, né? A gente ajuda, é pai, é mãe, é vô. Mas, tem que deixar o caboclo passar um pouquinho de apuro. Porque senão vai viver forgando. Vai viver forgando os pais e não quer trabalhar. Deixa passar uns apertos. Tem que deixar, irmãos. Né?
Isso aí, a gente, não é que a gente é mal, não, mas eu tenho filhos, eu sei que eu tô falando. Mas se você ficar passando a mão em tudo, acudindo em tudo, irmão, você tá criando um problema dentro de casa. Imagina o dia que você faltar. Imagina o dia que você não estiver aqui, como que vai lidar lá fora? Se você apoia em tudo, se você defende em tudo, a gente devemos ser justo. A gente deve ser justo, né? Que tem gente que mesmo o filho, a filha fazendo tudo errado, ele quer apoiar, tá errado. Né? A gente tem que deixar, de vez em quando, eles passar um apurinho para dar uma despertada, acordar para a vida, né? Saber que tem uma vida para eles viver pela frente, porque nós passa. Que eu acredito que ninguém aqui de nós tem herança aqui tão grande que nossos filhos não vai precisar trabalhar. Com certeza não. Nós não temos essa condições de deixar uma herança tão grande, assim, material, estou dizendo, para o filho não precisar trabalhar. E mesmo se a gente tiver, como ele não teve, não sofreu nada para construir o patrimônio que você tem, meu irmão, minha irmã, ele vai torrar igual pipoca. E não vai valorizar isso que você tem. Você entendeu? Se nós deixarmos uma herança, eu estou falando financeiramente, para os nossos filhos, como eles não sofreram para conquistar aquilo, ele vai gastar da noite para o dia. Vai ser igual o filho pródigo. Ele não vai valorizar o seu suor, não valoriza o seu esforço, e vai pegar aquilo lá, vai torrar tudo. Vai de um dia para o outro, gasta tudo, vai ficar sem nada. Por quê? Ele não sabe o valor que tem. Não sabe. Então, por isso que eu sempre falo, a gente não pode dar ou fazer tudo que os filhos pedem. Não, tadinho. Não, irmãos, ele tem de aprender a ouvir não. Não. O próprio Deus falou isso para o primeiro casal. Não, ó, tem as árvores lá no meio do jardim, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come dele. No começo, Deus já deu uma ordem, Deus já deu responsabilidades para o primeiro casal e já deu uma ordem. Não come daquela árvore que tá, quer dizer, Deus já deu um não para eles. Logo no início. Né? Já deu ensinando que tem restrição, tem normas, né? Tem normas, não é tudo sim. Então, meus irmãos, que Deus abençoe o dia de trabalho de cada um de vocês. Você jovem que está ouvindo o pastor Eurico, desperta, corra atrás, né? Se esforça, estuda, ouça os conselhos dos seus pais, né? Não envolve com más companhia, pessoas que não vai te somar, né? Anda com pessoas melhores do que você. Não ande com pessoas pior do que você, não. Ande com pessoas melhores, que vai te ensinar a ser uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa de Deus, um homem de verdade. Porque muitos pensam que homem né, fazer filho. Tem uns que faz, não dá conta de criar, e deixa para os outros criar. Isso não é um homem, né? Isso não é homem. O verdadeiro homem, ele cuida, ele vai correr atrás, igual eu falei. Às vezes passamos por momentos de dificuldade, mas passamos, né? Até a gente amadurecer tudo, e podemos todos nós passar por alguma dificuldade, mas tem muitos que folgam, viu? Tem muitos folgados na mãe, muitos folgados no pai, no avô, no tio, né? E não resolve a vida. Ainda arruma filha ainda, quer casar, mas não trabalha, né? Quer casar, não estuda, não trabalha, não faz nada, quer casar. Vai dar só, né? Vai dar problema pros pais, né? Vai trazer consequências, porque todas as ações têm consequência, né? Que Deus nos ajude, que possamos ser trabalhadores, né? Honrados por Deus, seja no secular, seja na igreja, seja na obra. Tudo que formos fazer, dedique, dê o seu melhor, né? Faça tudo como se fosse para Deus, a Bíblia nos ensina. Que você possa ser uma pessoa de bem, que você possa ser uma pessoa, né, bem falada, né? O ruim é quando a gente é mal falada lá, que ela é preguiçoso, que ela não gosta de trabalhar, fica o dia inteiro fumando, bebendo, ela não trabalha. Que coisa triste, né, para um pai ouvir isso do filho. É triste, irmãos, né? E às vezes o pai trabalhou a vida inteira, né? Pelejou a vida inteira e o filho não tomou como exemplo. Então desperta, filho. Desperta, filho. Né? Vamos para frente, vamos honrar, né, a Deus com o nosso trabalho,
com o nosso estilo de vida, que as pessoas possam olhar em nós e falar, não, aquele homem ali é honesto, aquela mulher ali é honesta, vende bala no farol, mas é honesto, né? Vende garrafinha de água, mas é honesto, vende pão de porta em porta, bolo, rosca, né, de porta em porta, mas olha lá, é um exemplo, né, do que muitas das vezes mal fala, só fica na esquina fumando, olha lá, só fica lá junto com os, sendo olheiro de traficante, olha lá, fica o dia inteiro ali, né, fazendo as coisas erradas. Que tristeza, né? A gente que é pai, não é fácil isso, que a gente quer o melhor. E os filhos, como eu disse aqui, muitas das vezes não vai valorizar aquilo que nós damos para eles, por quê? Eles não lutou, irmãos. Eles não sabem o suor, o sofrimento que os pais tiveram para adquirir aquela casa, aquele apartamento, aquele carro, aquele bem. Então, se eles tomassem, a gente dá para eles vão gastar como se fosse um sorvete. Não tem valor, porque eles não lutou. Agora, a gente sabe o que a gente sofreu. Quantos irmãos nossos aqui que trabalhou uma vida para construir a sua casinha? Quantos irmãos nossos que trabalhou uma vida para comprar seu apartamento? Então, meus irmãos, que nós, pais, filhos, nós possamos, né, como o Senhor Deus ensinou aqui, né, nos dando responsabilidade, pôs o homem ali para, né, para cultivar e também para tomar conta, já deu responsabilidade para o homem. E assim, né, todos nós precisamos trabalhar, né? Feliz dia do trabalho para todos. Eu já falei das mulheres, né, muito relevante. As mulheres que tem de mulher trabalhadora, né, brincadeira. Tem uns que cuida de casa e cuida também, trabalha em casa e fora. É umas verdadeiras heroínas, né? É verdade, é uma realidade. Tem muitas mulheres aí, né, que são verdadeiras heroínas. Também tem umas que não gostam, né? Quer viver uma vida mansa, ganhar a vida aí né, de maneira fácil. Tem de tudo, né, irmãos? Mas nós, pela palavra de Deus, pelo que a gente entende, o que a Bíblia aconselha, né? Como a ponto do Paulo, eu falei que eu iniciei, Paulo disse, isso numa das cartas em Tessalonicenses, aquele que está aí no meio de vós aí, que não quer trabalhar, também que não coma. Olha só. Né? Tá forgando em vocês aí, não quer trabalhar? Isso Paulo falando para a igreja, irmãos. Tá ocioso, não quer saber de fazer nada, quer viver aí forgando? Também não coma. Não quer trabalhar, também não coma. Né? É sério isso aí. E, infelizmente, tem muitas pessoas que folgam, né? Que Deus possa nos dar sabedoria, graça, que tudo que nós pegarmos para fazer, que nós possamos fazer com dedicação. Amém, meus irmãos? Deus abençoa, que vocês tenham um ótimo dia do trabalho, que Deus possa abençoar o dia de vocês, o mês de vocês também. Estamos iniciando mais um mês. Que o nosso mês seja um mês abençoado em nome de Jesus. Amém? E quando a gente se esforça, irmão, Deus honra. Deus não honra preguiçoso. Deus não honra picareta. Deus não honra preguiçoso. Deus honra a pessoa que é fiel, a pessoa trabalhadora, fiel. Às vezes a pessoa é esforçada, às vezes, mas olha lá, Deus, né, prospera tanto a vida daquele homem, nem crente não é, mas um homem é trabalhador. Você vê a pessoa tá correndo atrás, levanta cedo, estuda, se esforça. Você vê ele tá lutando. E às vezes o crente, né, só de braço cruzado, olhando para cima, Deus vai honrar o outro mesmo. Hein? Deus não é injusto, irmãos. Não é porque crente, salvação é uma coisa, prosperidade é outra. Né? Deus honra as pessoas, a gente vê quantas pessoas se esforçam. Agora, salvação é outro quesito. É outra coisa. Não podemos misturar as coisas, né? Que Deus nos ajude, que possamos ser despertados, ser iluminados por Deus em tudo que formos fazer, que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Que nós possamos nos entregar de verdade, não fazer nada de mau gosto, de qualquer jeito. Tem pessoa que não gosta de trabalhar numa empresa, ele faz de qualquer jeito, irmãos. Ele faz, olha, de qualquer jeito, não faça isso não, dê o seu melhor.
uma que você vai honrar a Deus. Imagina uma pessoa, o gerente, o chefe, o líder ali vê, nossa, aquele rapaz lá aquele rapaz, aquela mulher lá se diz cristão, lá, trabalha relaxada, faz hora, faz o serviço mal feito. Não, faça o melhor. Como se fosse para o próprio Deus. E Deus vai te honrar. Amém? Poderíamos falar aqui horas, né, nesse assunto. Mas eu creio que você já entendeu, né, o próprio Deus, né, nos deu o trabalho, não foi o diabo, foi Deus. Porque Deus, o próprio Deus é trabalhador. O próprio Deus trabalhou. Jesus, irmãos, quando ele era moço, antes de ele começar o ministério, ele era carpinteiro, irmãos. Ele aprendeu o ofício com o pai e ele era carpinteiro. Ele só parou porque ele tinha 3 anos e meio para o ministério. Aí não dava como ele, imagina, fazer mesa, cadeira ou até mesmo alvenaria de casa ali e pregar. Não tinha jeito. Mas até os 30 anos, irmãos, ele foi carpinteiro. Trabalhou. Tem certeza que Jesus tinha calo nas mãos. E não tinha maquinário igual nós temos hoje. Era tudo rústico. Era tudo pesado ali mesmo. Mas Jesus nos deu exemplo. Que Deus nos ajude, que nós possamos, ser trabalhadores, que possamos honrar o nome do Senhor, que possamos ser abençoados do trabalho das nossas mãos. Pede as bênçãos de Deus no trabalho das suas mãos. Que seja para terceiro. Não, pastor, não vou pedir a bênção não, que eu sou empregado, sou um colaborador. Não, pede que Deus abençoe na empresa, Deus abençoe no lugar aí, e eles vão te pôr num cargo mais elevado. É assim que funciona. Não podemos fazer de qualquer jeito, mas nós devemos dar o nosso melhor, como Deus, ele nos deu o melhor, que é Jesus Cristo, viu? Deus não tem mais nada melhor para nós, não. Ele já nos deu o melhor, que é Jesus Cristo. Oremos nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui meditando um pouquinho na palavra do Senhor sobre o trabalho, porque hoje é o dia do trabalho. 1º de maio de 2025, queremos agradecer o Senhor por este privilégio de estarmos aqui nesta quinta-feira, unindo a nossa fé juntamente com os nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós agradecemos pelo mês que passou, por tudo que o Senhor fez por nós, e estamos aqui na expectativa que o Senhor vai nos dar um mês abençoado. O Senhor vai nos dar um mês de vitória. Nós cremos, nós acreditamos que o Senhor está no controle da nossa vida. Então, Pai Santo, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dos irmãos nas tuas mãos, eu coloco cada um, Senhor, que está conosco nesse momento de oração nas tuas mãos. Pai, desperta aqueles que têm preguiça de trabalhar, meu Pai. Tenha misericórdia. Esse jovem que está dando trabalho, gasto para os pais, não assume as suas responsabilidades, quer casar, tem até filhos, Pai, e não quer saber de trabalhar. E aí muitas das vezes os pais que têm de cuidar. Deus, tenha misericórdia desses jovens, desperta, Pai, que eles possam descobrir que o trabalho dignifica o homem. Meu Deus, desperta estas pessoas que não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar. Senhor, cura dessa preguiça, Deus. Cura desse espírito de preguiça. Se o Senhor não gosta de pessoa preguiçosa, a Bíblia manda o preguiçoso ir ter com a formiga. Paulo também, repetindo aqui, Paulo diz que aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Paulo diz na palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, desperta os jovens. Ouça essa pessoa que tem saúde, mas não quer saber de nada na vida, Pai. Só quer jogar, só quer ficar nas esquinas, só quer ficar envolvido com má companhia, mulherada, bebedice e não trabalha. Deus, muda essa situação. Desperta, Pai, abre portas. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Senhor, honra o teu filho e a tua filha que tem trabalhado com honestidade. Senhor, no nome de Jesus, tudo que o teu filho e a tua filha colocar as mãos, meu Deus, prospera. No nome de Jesus. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada trabalhador.
Meu Pai, dá livramentos para o teu filho. Livra de todo mal. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. No nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs. Que a boa mão do Senhor esteja estendida. Senhor, meu Deus, guardando, livrando, protegendo. Pessoas que estão descansando hoje, estão viajando. Que o Senhor possa guardar o teu filho, guardar a tua filha. No nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar o teu povo. Pai, nos dê uma tarde, uma noite abençoada nesta quinta-feira. Pai, no nome de Jesus, visita cada pedido de oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos cada nome, cada pedido, cada vida nas tuas mãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra. Toma posse. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós vamos ficando por aqui e voltamos à meia-noite, se Deus quiser. Na oração da madrugada. E vocês são o nosso convidado. Ficam todos com Deus e até a meia-noite, se assim o Senhor permitir. Boa tarde e um ótimo dia do trabalho para vocês, de muitas realizações e bênção. Que Deus abençoe o dia de vocês. Parabéns, trabalhadores, no nome de Jesus.